Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 4, verso 33. O título do capítulo é Hiranyakashipu aterroriza o universo. No vigna chitovya saneshu nihispriha shruteshu dristeshu guneshu avastudrik dantendriya pranasharira disada prashanta kamo nahita surosura. Nanam udvidna, agitada, chitaha, cuja consciência vyasaneshu, em condições perigosas, e hispriha, sem desejo, shruteshu, de coisas que as pessoas comentam, em especial a elevação aos planetas celestiais, devido às atividades piedosas. Dristeshu, bem como de coisas temporárias que se veem. Guneshu, os objetos do gozo dos sentidos, sob os modos da natureza material. Avastudrik, vendo como se fossem insubstanciais. Danta, controlando. Indriya, os sentidos. Prana, a força viva. Sharira, o corpo. Dhi, a inteligência. Sada, sempre. Prashanta, calmos. Kamaha, cujos desejos materiais. Rahita, completamente desprovido de. Asura, natureza demoníaca. Asura, embora nascido em família demoníaca. A tradução é a seguinte: embora tivesse nascido em família de Asuras, o próprio Prahlada Maharaj não era Asura, mas um grande devoto do Senhor Vishnu. Ao contrário dos Asuras, ele jamais inveja os Vaishnavas. Ele não ficava agitado quando posto em perigo, nem estava direta nem indiretamente interessado nas atividades fruitivas descritas nos Vedas. Na verdade, ele considerava inúteis todas as coisas materiais e, portanto, estava inteiramente desprovido de desejos materiais. Ele sempre controlava seus sentidos e ar vital, e, tendo inteligência e determinação firmes, subjugava todos os desejos luxuriosos. Significado, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Neste verso, comprovamos que não é o simples nascimento que vai determinar se o homem é qualificado ou desqualificado. Embora fosse Asura por nascimento, Prahlada Maharaj possuía todas as qualidades de um Brahmana perfeito. Brahmanyashila Sampanna. Sob a orientação de um mestre espiritual, todos podem tornar-se Brahmanas plenamente qualificados. Prahlada Maharaj fornece um vívido exemplo de como pensar no mestre espiritual e aceitar com muita calma as suas orientações. Hare Krishna. Então esse tema aqui é bem interessante. Traz um conceito do Siddhanta, um conceito imutável do Siddhanta, que é a aceitação da autoridade da escola filosófica a qual uma pessoa adota com o propósito de transitar por todos os perigos que existem dentro deste mundo. Aqui, esse conceito filosófico, que Prabhupada evidencia no significado, é descrito por Narada Muni como contando a história de Prahlada Maharaj. Ele podia abordar de outra maneira, mas aqui ele está contando a história de Prahlada Maharaj. Quem pode ser um devoto mais qualificado do que Prahlada Maharaj? Imagine os perigos aos quais Prahlada Maharaj foi submetido. Imagine, jogado dentro de um poço cheio de cobra. Na época da ditadura militar, colocaram uma estudante, mulher. Naquela época, a conscientização dos direitos da mulher ainda não era uma coisa popular. E o respeito
à mulher era muito dual, ou se respeitava muito ou se desrespeitava completamente, né? Como mais ou menos as coisas no mundo material. Colocaram essa estudante dentro de uma sala com uma jiboia. Imagine o temor que uma pessoa pode ser o maior fortão. Tem gente que tem medo de lagartixa, de calango, de barata, de sapo, imagine. Pobre do sapo, tem gente que tem medo de sapo. Ou medo, ou pânico, ou aversão, ou alguma coisa. Agora imagine o que é de uma cobra venenosa, como o Prahlada foi colocado dentro de um poço cheio de cobras. Imagine essa pobre estudante, na época da ditadura, por estar atuando de maneira considerada subversiva contra a ditadura, colocada dentro de uma sala com uma jiboia, com tudo fechado dela lá dentro. Imagine se dá para dormir num lugar desse. Não dá, nem a cobra devia estar com fome. E a jiboia, a gente sabe que ela é capaz de comer a depender do tamanho dela, ela é capaz de comer um boi. Imagine um ser humano. Porque ela não é venenosa, ela é do estilo ela mata por contricção. Então ela enrola a pessoa e quebra todos os ossos. Que nem a gente quando chupa a manga-espada. Que a gente amassa a manga e chupa só o caldinho. Ela faz assim com a gente. Depois de quebrar tudo, então ela começa a engolir e vai engolindo o sujeito. Imagine que situação. E essa moça colocada. Ela resistiu, a cobra não, acho que estava sem fome, ou então a cobra devia ter entendido a situação e disse, não vou seguir os militares. Não aconteceu nada com ela. Prahlada Maharaj foi jogado dentro de um poço de cobras. Olha que perigo. Prahlada Maharaj foi empurrado de um abismo. Se a gente cai, tropeça num buraco da estrada, e aqui não faltam buracos, porque a estrada é de terra, ou num degrau. A gente torce o tornozelo, os ligamentos, aí tem que fazer um monte de coisa, até fisioterapia e tudo mais. E aplicação de infravermelho, não sei o que mais. E Prahlada foi jogado de um abismo, empurrado de um abismo. E ele foi protegido por Krishna. Assim ele teve muitos obstáculos. Comeu comida envenenada. A gente come algo, às vezes com um condimento a mais e desanda todo o processo digestivo. Prahlada Maharaj teve que comer um bolo, uma comida envenenada. Assim, Prahlada Maharaj sofreu muitos abusos e foi exposto a situações muito degradantes para o indivíduo. E ele permaneceu com a sua fé firme. Ele havia recebido instruções de Narada Muni quando estava no ventre ainda. E essas instruções foram mantidas por toda a sua vida, imagine. Então é à toa que os Vaishnavas, quando esperam um filho, eles leem o Bhagavatam para o filho. Porque tem várias passagens que explicam que a criança percebe o meio ambiente externo. E mesmo a ciência diz isso. E, as emoções da mãe são transmitidas pelas crianças pelos hormônios que a mãe produz de acordo com as suas emoções, satisfação, medo, perigo, tudo isso ela joga essa carga hormonal de substâncias dentro da corrente sanguínea, a corrente sanguínea leva até o bebê e o bebê passa por diferentes situações. Drogas que a mãe possa usar, comidas que ela possa comer, algumas ultrapassam a barreira placentária
e atingem a corrente sanguínea da criança. Então, dessa forma, Prahlada Maharaj no ventre entrou em contato com o conhecimento transcendental, aceitou o mestre espiritual e se manteve fiel àquelas instruções em todos os seus momentos de perigo. Ele não vacilou na sua fé. E quando ele teve a oportunidade, ele foi pregar. Ele era uma criança ainda e gostava de brincar, como toda criança. E na escola, depois, na hora do recreio, enquanto os meninos queriam jogar bola e coisas inúteis como isso, os meninos, ele chamava para brincar de cantar Hare Krishna. E os meninos iam e aceitavam e gostavam da brincadeira, e dançavam, pulavam, faziam o maior kirtan. Então assim, Prahlada Maharaj se distinguiu como uma pessoa instruída desde o começo. Embora ele tenha nascido com este conhecimento, porque escutou quando ainda estava no ventre, o exemplo aqui é de que o nascimento em uma determinada família não determina a natureza original da pessoa, a qualificação ou desqualificação da pessoa. A pessoa pode ser muito diferente da família. Prahlada era muito diferente da família. O texto diz que ele nasceu em família de Asura, mas ele não era um Asura. Então, isso é fundamental para a compreensão. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita que entre os demônios eu sou Prahlada. Imagina, né? Porque ele nasceu em família de Asuras. E Asura significa aquele que não é piedoso, que é impiedoso. E os impiedosos recebem o nome que às vezes pejorativo de demônios. Então, Prahlada Maharaj era essa personalidade. Aqui o significado de Prabhupada é muito pequeno e Prabhupada vai exatamente ao ponto de como um ponto que é um princípio, um propósito do movimento Hare Krishna, inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu com outro nome. Não era chamado de movimento Hare Krishna, era chamado de Sankirtana, Harinama Sankirtana. Todos juntos cantando os nomes de Hari. Esse era o nome do movimento antigamente, Harinama Sankirtana. E o propósito desse movimento é levar as pessoas a compreenderem e a praticarem o conhecimento transcendental, praticarem o cantar dos santos nomes do Senhor. E então, aqui, Prabhupada, no seu significado, diz que Prahlada Maharaj possuía todas as qualidades de um Brahmana perfeito. Ontem, no significado, nós lemos as 9 virtudes dos Brahmanas, as qualidades naturais com as quais os Brahmanas trabalham. Nós vimos equanimidade, autocontrole, tapasya, austeridade, que o Brahmana entende a importância de restringir os seus sentidos voluntariamente. Então, hoje, o tema de ontem, Prabhupada explica agora, dizendo que ele era o Brahmana perfeito. E qual seria o Brahmana perfeito? O Brahmana perfeito, aquele que é Sama, equânime para com todas as entidades vivas. Dhamma, que tem autocontrole pessoal. Tapa, que aceita a tapasya. Solchan, que é limpo, interna e externamente. Sama, Dhamma, Tapasochan. Shantir, né? Antes. Shantir é pacífico. Arjavan, que é honesto. Jnana e Vijnana tem conhecimento e pratica o conhecimento. E Astikyam é religioso. Ele leva em conta
a disciplina, ele é disciplinado e leva em conta a disciplina. Então, Prahlada, sendo descrito por Prabhupada como um Brahmana perfeito, Prabhupada está se referindo a essas qualidades perfeitas que são naturais para o Brahma. Como é a última linha? Brahma Karma Swabhava, né? Brahma Karma Swabhava Jam. Jam é que nasce, natureza Swabhava, é Brahma Karma, as atividades de um Brahmana. Então, nascem naturalmente dele, com um pouquinho de esforço, despertam nele, naqueles que são Brahmanas. Então, Prahlada Maharaj, embora tivesse nascido em família de um Asura, que pensa muito diferente, não pensa para nada com equanimidade, não vê a visão de mundo dele, passa longe da equanimidade. O Asura não é assim, ele é dual. Ele está o tempo inteiro pensando no que é positivo, no que é negativo, no que é bom, no que é mal, no que sei lá, em extremos duais. A pessoa comum e o Asura, que não tem conhecimento, e o Asura às vezes tem conhecimento, como é o caso de Hiranyakashipu, ele tinha conhecimento, mas aplicava o conhecimento para interesse pessoal, interesse próprio. Então, assim, nosso irmão Hiranyakashipu era um verdadeiro Asura. E Prahlada Maharaj, também nosso irmão, era um verdadeiro Brahmana, praticava as virtudes de um Brahmana. Então, Prabhupada conclui aqui dizendo: Prahlada Maharaj fornece um vívido exemplo de como pensar no mestre espiritual e aceitar com muita calma as suas orientações. Então, Prahlada Maharaj teve calma, ele não se desesperou. Na história de Jesus Cristo, nós temos um momento de reflexão de Jesus na cruz, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Então, na história de Prahlada, não temos nenhum momento em que ele tenha dito isso. Não é para comparar de jeito nenhum. Jesus veio dar o mesmo exemplo de um devoto de Deus, porém, ele quis dar esse tipo de exemplo, de pelo menos mencionar isso, para que as pessoas se identifiquem que em momentos de fraqueza ele tem a quem recorrer, que é o Pai, que é Deus, que é a Krishna, né? Então Jesus deu esse exemplo, e a gente já sabe, em situações muito difíceis, podemos orar ao Pai e pedir por clemência, perdão, misericórdia, todas essas coisas podemos abordar a Deus e pedir o olhar misericordioso dele sobre nós. Prahlada Maharaj tinha outra informação, e era um menino. Ele não era um homem adulto, como Jesus nessa fase, 33 anos. Não era um homem adulto, já com maturidade, que tenha compreendido a importância do trabalho nesse mundo, tenha compreendido o sofrimento dos outros, da doença, da lepra, da cegueira, a morte, a ameaça da morte, o sofrimento que a família tem com a morte. Prahlada Maharaj era um menino. Imagine vocês que o crime de Prahlada era cantar e brincar de cantar. O crime de Jesus, considerado e julgado pelos romanos, lá o crime de Jesus era outro. O crime de Jesus era subversão. Ele estava se intitulando, o povo o chamava de rei, e aquilo era uma ameaça ao poder do rei. E eles estavam confusos por causa dele. E naquele momento a justiça era muito rígida, primitiva, digamos assim, e o povo, quando escutava, quando era ouvido sobre algum tipo de problema, eles queriam ver morte. E eles gritavam: morte, mata, mata, aquela coisa assim. O povo queria ver sangue rolar, até hoje, né? Até hoje. Se tem um acidente na estrada, o trânsito todo para
porque todo mundo quer dar uma olhadinha, passa perto do acidentado e dá uma olhadinha. É bem engraçado tudo isso. Não tem nada engraçado, não. É bem curioso isso. Mas Prahlada Maharaj, o crime de Prahlada Maharaj era só cantar. Só cantar. Ele cantava, fazia todo mundo cantar, dançar, os meninos todos da escola. Então, e não estava tendo uma boa produtividade na escola, não tinha boas notas, e estava um pouco assim na escola, mas era uma coisa comum das crianças. Isso não precisava ser assassinado por causa disso. Imagine ser assassinado porque não vai bem na escola, mas ser morto pelo pai. Tudo bem que não assista televisão, tudo bem que tenha que ficar estudando no final de semana porque teve uma nota baixa, mas ser assassinado, ser colocado num poço cheio de cobra, ser jogado de um despenhadeiro, ser cozinhado dentro de um caldeirão, como o Prahlada foi colocado dentro de um caldeirão, e botaram lenha e a água não ferveu, imagine. Que coisa que merece, só porque não teve boa nota na escola, porque não obedeceu os professores, pelo amor de Deus. Né? Então, Prahlada Maharaj não teve nenhum tipo de crime que merecesse isso. Era a natureza da sociedade que o julgava, uma sociedade de Asuras. O pai dele era o rei dos Asuras. E toda a sociedade era baseada na cultura assúrica. E Prahlada Maharaj foi vítima disso. Porém, ele dá o exemplo de alguém que com calma obedece às instruções do mestre espiritual. Assim Prabhupada conclui. Qual era a calma? A situação está aí. E Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ele cantava Hare Krishna. E assim, ele conseguiu evitar que a água fervesse, conseguiu evitar que, ao cair do despenhadeiro, morresse, conseguiu evitar que o elefante o aplastasse completamente, que ele virasse um chapati de Prahlada. Não aconteceu, o elefante passou por cima, mas não fez nada, não teve nada com ele. Então, o Prahlada Maharaj foi exposto a situações perigosas e com calma ele seguiu a ordem do mestre espiritual. Isso que Prabhupada está dizendo aqui, eu vou repetir com as suas próprias palavras. Prahlada Maharaj fornece um vívido exemplo de como pensar no mestre espiritual e aceitar com muita calma as suas orientações. A orientação do mestre espiritual de cantar os santos nomes, sem desespero. Nós temos um perigo, o tempo passa tão rápido e a gente observa todas as passagens, que nós temos a tendência de viver sempre no passado e no futuro. Nós temos uma dificuldade de viver no presente muito grande. A gente quer o tempo inteiro se referir ao passado e planejar o futuro. Então a gente usa o presente para lamentar do passado ou planejar o futuro. Mas o presente é o presente, a única fase do tempo onde se pode construir algo. Ninguém pode construir algo no passado. Ninguém pode construir algo no futuro. Só se pode construir algo no momento presente. Então, o presente é a fase mais importante do tempo. Então, essa experiência de ter calma, de se situar calmamente de acordo com as instruções dos Shastras, com as instruções do Guru, com as instruções dos Vaishnavas, essa posição é uma posição de yoga, que exige aprender a respirar, exige aprender a pensar. Nós pensamos com as necessidades do nosso corpo. Por que o primeiro verso do Padeshamrita é Vacho Vegam, Manasakroda Vegam, Jihva Vegam, Udarupasta Vegam? Por que ele começa falando de coisas tão negativas? As exigências da fala, as exigências da língua, as exigências da mente, as exigências do estômago, as exigências dos órgãos genitais. A famosa libido, que
que é despertada em nós em sua maturidade, sempre há um pouco de libido desde que nascemos, porém é na puberdade que essa libido toma conta do nosso ser, do nosso corpo e limita o nosso ser, melhor dizendo, toma conta do nosso corpo. E daí em diante, nunca mais nos abandona, até o momento da morte. Prabhupada contou uma história que 2 homens discutiam, não, na velhice a luxúria não perturba não. Depois, naturalmente, quando chega na velhice, a pessoa se livra disso. Prabhupada queria dizer que não se livra, e contou essa história que eu vou contar. Os 2 amigos disseram, não, a pessoa fica mais velha, ela fica mais calma, ela fica menos agitada, ela fica menos luxuriosa, a libido diminui. E o outro dizia, a libido diminui, mas a mente não percebe que diminuiu. A mente não percebe e encontra outras maneiras de desfrutar falando, desfrutar de outras maneiras. E o outro dizia, nada disso e tal. Eu disse, tá bom. O primeiro falou, você diz que não é assim? Vamos num hospital ver alguém que esteja nas últimas. Vamos até lá, alguém que esteja morrendo. Mas você leva a sua filha. Eu não sei como o outro levou a filha. Quando eu escuto essa história, eu fico pensando, meu Deus, que falta de juízo. Levou a filha. E foram os 3, os 2 amigos que discutiam, e a filha visitar o doente que estava deitado na cama. E o doente lá, velhinho, já para morrer, viu os 3 entrarem assim, aí olhou para todo mundo e fixou os olhos na menina. Então o outro fazia assim, viu? Olha para quem ele está olhando, vê se ele está olhando para você. Então, olha para quem ele está olhando. E o camarada olhando, ali os 3, e o camarada olhando para a filha dos que chegaram. Uma história meio feia, assim, mas contada por Prabhupada para dizer que o processo de combate das exigências, de todas as exigências, é um processo individual que inclui austeridade e inclui associar-se com a pessoa adequada. Como o Néctar da Instrução diz, que uma pessoa que tem esse controle pode se tornar o guru em qualquer lugar. Então, uma pessoa que tem esses sentidos descontrolados, exigentes, em qualquer que seja o grau de exigência, essa pessoa deve buscar a ajuda adequada, como o Prahlada praticou a ajuda adequada e buscou a ajuda. Então essa pessoa deve buscar a ajuda, porque naturalmente não vai acontecer nenhuma mudança favorável. O natural do nosso corpo é comer, dormir, desfrutar da vida sexual e se defender. Esse é o natural. Então, qualquer coisa diferente disso exige tapasya, exige austeridade, exige conscientização. Não é à toa que Prabhupada colocou o nome desse movimento para a consciência de Krishna. Não é à toa, porque a conscientização de Krishna como Ishvara, Isha, como o controlador supremo, como o desfrutador supremo. É isso. Então aqui a história de Prahlada Maharaj segue. Temos hoje esse tema aqui. É um tema para reflexão do comportamento, da fé, da calma, de como seguir as instruções. Nem sempre essas instruções são objetivas e práticas, nem sempre o discípulo está amadurecido para aquele momento exato. Nem sempre. Nem sempre, às vezes, o discípulo precisa crescer, amadurecer para poder seguir as ordens do mestre espiritual. Específicas, algumas ordens específicas. Mas aqui, o próprio Prabhupada é um exemplo de alguém que teve que amadurecer, se preparar muito, levar toda uma vida em preparação para poder seguir a ordem mais importante
do mestre espiritual, que foi vir para o Ocidente pregar em inglês para aqueles que pudessem fazer bom proveito disso. Então, Prabhupada levou anos se preparando para isso. Mas Prabhupada desenvolveu essa Vyavasayatmika Buddhi, que aqui o verso fala. O verso diz que Prabhupada tinha, que Prahlada tinha inteligência e determinação firmes. Tinha inteligência e determinação firmes. Então, essa Vyavasayatmika, essa inteligência focada. A psicologia de hoje em dia sempre diz, mantenha o foco, mantenha o foco. Uma vez eu vinha sozinho nessa estrada e tem um zigue-zague ali, né? A gente vem, aí por causa das pedras a gente tem que fazer assim. Todo mundo que vem tem que fazer um movimento assim. Se fosse retão, a gente chegava um pouquinho antes em Vrajadam. Mas faz um zigue-zague. Então eu vinha pensando em algumas coisas, pensando, Vrajadama precisa de sinais de indicação de onde fica. Desde a estrada, lá, imagine ter um outdoor, dizendo assim, visite Vrajadama, visite Ecovila Vrajadama, basta isso. E uma foto das áreas planas novas, conquistadas, assim, com água e tudo. Visite Ecovila Vrajadama. Então eu vinha pensando isso, e quando cheguei ali eu pensei assim, uma placa aqui poderia ser assim, no zigue-zague da vida, mantenha o foco. Depois eu fui com o Guru Krishna e eu mostrei para ele, no zigue-zague mantenha o foco, ou seja, não se desvie, vai para Vrajadama mesmo. Bobagem, né? Só bobagem, mas é coisa de quem está com o cérebro lavado, só pensando em um ponto, né? Alguma coisa assim. Então, Prahlada Maharaj tinha Vyavasayatmika Buddhi. Ele não tinha a sua mente Bahushaka, multivariadas. Bahu é muito, e Shaka são ramos. Ele não tinha essa mente Bahushaka, cheia de multidiversificada. Ele tinha inteligência focada, e por isso ele tinha calma. Tá bom? Obrigado, paramos por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada.